Olá, meus amigos, um abraço fraterno a todos e agradecendo desde já ao nosso companheiro Lenarte, que nos convidou a participar aqui desse evento tão importante que é Prosa com Chico. Bom, falar de Chico Xavier nessa prosa é nos remeter a uma reflexão. Que espírito nobre que conviveu conosco aqui na Terra. Temos o prazer de falar a todos vocês sobre esse nome exemplo de amor e caridade que impressionou o mundo com a sua mediunidade. Exemplo, o Nelson Xavier, ator que o interpretou no cinema. Em uma entrevista, disse a repórter que o Chico o transformou completamente. De um homem materialista, marxista, começou a fazê-lo refletir sobre a vida no que tange à espiritualidade maior. Chico foi e continua sendo um exemplo para todos nós. Como devemos lidar com a nossa conduta, amor a todos sem distinção, tornando-se exemplo de Jesus aqui na Terra. Escreveu mais de 400 obras psicografadas e que fazem parte do acervo espírita mundial. Um caso muito conhecido do Chico, todos devem já ter lido, foi aquela carta psicografada do Maurício que foi alvejado pelo José Divino, o seu amigo, e que acabou ceifando sua vida. Na carta, ele pedia a absolvição de José, pois tinha sido um acidente. O juiz que cuidou do caso, ele, observando os autos, viu que existia uma carta, né? E essa carta era endereçada de José Maurício e que o advogado colocou no processo. O juiz, então, que julgou o caso, viu que havia na carta, né, palavras do morto, que contavam, por exemplo, todo aquele episódio, tudo que aconteceu no momento onde foi disparada a bala. Impressionado com os detalhes técnicos que o morto relatou. E o juiz acabou aceitando aquela carta como sendo realmente uma carta importante e que trazia tudo o que havia acontecido naquele momento. Bom, a trajetória da bala também foi descrita aí por Maurício, né, como que aconteceu o processo. O caso foi levado à justiça por 3 vezes e em todas elas o José foi absolvido. Esse caso foi retratado no filme Da Vida do Chico. O pai do Maurício, né, era o diretor de TV da TV Tupi, onde o Chico foi entrevistado no famoso programa Pinga Fogo, que também traz uma história muito engraçada, embora pudesse ser trágico, mas foi em 1959, quando o avião que transportava o Chico Xavier de Uberaba para Belo Horizonte passou por uma forte turbulência e todos os passageiros, incluindo o médium, entraram em pânico, imaginando a morte certa. Eu acho que todos nós que estivéssemos no avião e tivesse acontecido o que aconteceu com o Chico, e ele descrevendo isso, né, com detalhes, e ele mesmo fala, né, que ele ficou apavorado com a gritaria dentro do avião, e ele acabou, então, também entrando no mesmo clima de pânico. E foi muito engraçado quando ele descreve tudo isso. Bom, o avião decolou de novo, né, depois de estar em Araxá, e uns 10 minutos, mais ou menos, começou a se inclinar para um lado e para o outro. Isso o Chico contando. Às vezes fazia uma pirueta e o pessoal começou todo a gritar e a pedir a Deus, né, pedindo socorro. E eu estou ali acompanhando disso, Chico. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era apenas um fenômeno chamado vento de cauda e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas aí algumas pessoas disseram, mais depressa para o outro mundo? Então comecei também a me impressionar, porque eu não sei qual é o nome técnico da evolução que o aparelho fazia. Isso o Chico dizendo. Uma pessoa entendida em aeronáutica saberá, talvez, descrever o caso
dizendo os nomes em que o avião roda de cabeça para baixo. E nós íamos e muita gente começou a vomitar e a gritar e a apertar o cinto, e aqueles amigos começaram a orar. Senhoras começaram a fazer aí o terço, e eu com muito respeito, mas quando vi aquela atmosfera, eu também comecei a gritar. E essa história vai dentro do avião até que Emmanuel, descrevendo Chico, entra, né, no corredor do avião e olha para todo mundo gritando, todo mundo apavorado. Acho que talvez nós também estaríamos nessa mesma situação. E então o Chico pedindo orações, né, muitos estavam também orando ao seu lado, e aí então o espírito de Emmanuel, né, ele entra e passou no meio do pessoal. Como a maioria dos nossos amigos, naturalmente, não está vendo a presença dele, disse Chico. Então ele me disse: por que você está gritando, Chico? E eu escutei o seu pedido. O que é que há? Porque aquilo jamais... já estava durando mais ou menos uns 20 minutos, disse o Chico. E falei assim: bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? E ele falou: estão. E o que é que isso tem a ver com tudo o que está acontecendo? Não tem muita gente em perigo de vida, disse o Chico. Vocês não são privilegiados, não é? Eu falei assim: está bem, se estamos em perigo de vida eu vou continuar gritando. E continuou gritando mesmo: vale-me, socorro, meu Deus. E o povo todo gritando. Então ele me disse: você não acha melhor calar e parar com isso? Dar testemunho de sua fé, da sua confiança na imortalidade? E eu disse: mas e a morte? Nós estamos aí apavorados diante da morte. E ele falou assim: está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei: o senhor não acha que estamos em perigo de vida? E ele disse: estão. E eu disse: então, bem, eu estou com muito medo, estou apavorado com todo mundo, e eu estou partilhando isso também com... sou uma pessoa humana. E aí se estendeu o caso, e isso ficou muito engraçado, contado aí pelo Chico, naquele programa Pinga Fogo. Foi um programa famosíssimo na época da TV Tupi. Bom, espero que eu tenha contribuído, né, com essa prosa com o Chico, e vários casos que já foram contados aqui, de livros, né, do Chico contando as suas histórias, e isso vai ficar, né, para a eternidade. Sentimos a falta do Chico, sabemos que ele está bem, né, no mundo espiritual, mas sentimos a sua presença, né, onde ele pôde aí ajudar tantas pessoas. O Nando Cordel, compositor, músico, intérprete, fez uma homenagem, compôs uma homenagem ao Chico Xavier. Uma música muito singela e que eu gostaria de repartir com vocês. Vamos lá? A música é um atributo ao Chico Xavier. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação para mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão,
quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusado usou amor, caluniado usou perdão. Quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Irmão Chico, nossa eterna gratidão. E aqui nós vamos encerrando esta canção e aquele abraço fraterno a todos. Até uma próxima oportunidade.